quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O apóstolo Paulo elogia Timóteo por ele ser um exímio missionário. Que possamos, quando chegar ao céu, sermos elogiados por Cristo pela palavra que nós levamos, exortamos com paciência e doutrina. Vamos como estamos. Eu gostaria também de orar por uma família missionária da igreja que esse ano está passando por alguns percalços, mas Deus está se mostrando à frente. E essa família é a família do Edmilton, né? Nós já estamos em oração por eles há muito tempo. Edmilton, você pode ficar em pé um pouquinho, para quem não te conhece, te conhecer. Esse é o nosso irmão Edmilton, diretor do Ministério da Família, junto com a sua esposa, Jaqueline, que está operada, acamada no momento. Vamos estar orando por essa família com todo o nosso fervor, tá? Essa semana. Então, aqueles que puderem, vamos se ajoelhar. Também quero agradecer a Deus pelo aniversário do irmão Samuel, que estava aqui no piano, no teclado, né, seu Samuel? Que Deus dê muita saúde para o senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, quantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre essa igreja, sobre as famílias que aqui estão, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor tem se mostrado conosco. Pai querido, é muito bom poder vir aqui adorar mais um sábado na sua santa casa de oração, Senhor. E ver que a sua igreja está engajada nesse ministério de salvar. Pai amado, nós te pedimos que o Senhor esteja com a família do Edmilton em todas as necessidades dele, em especial nesse momento com a Jaqueline, que está acamada. Também, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor esteja com o irmão Samuel e a sua família. Ele completou aniversário ontem e o Senhor o conhece com uma palma da sua mão. O Senhor sabe como ele é missionário desde quando ele conheceu a Ti, Senhor. Abençoa o seu Samuel e a família dele. Abençoa também os nossos amigos que estão aqui conosco essa manhã, aqueles que fazia muito tempo que a gente não via, Senhor. Estamos felizes com a presença deles aqui. Abençoa cada família aqui representada, Senhor, e nos ajuda a ser missionários com o nosso dom que o Senhor deu para nós, que possamos fazer com excelência, para que um dia possamos estar aí, honrando e bendizendo o Teu santo nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, não que haja mérito em nós, mas é nos méritos do nosso querido e amado Jesus Cristo que te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Som. Som. Em alta voz louvor erguei, sim, louvai, louvai. Em alta voz louvor erguei ao nosso Redentor, louvai. Proclame o seu eterno amor com alta voz, louvai. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus todos
todos os povos. Em alta voz louvor erguei, sim, louvai, 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 louvai. Amém. Feliz sábado, irmãos. Como já foi dito, somos o Ministério Princípios, viemos de Arujá. É um prazer estar aqui. Eu vou apresentar rapidinho vocês, posso apresentar? Karina, canta contralto. Thomas, segundo tenor. Raí, faz a voz do baixo. E também é o diretor do grupo. A Karina vai pregar daqui a pouco. Eu sou o Josiel e faço a voz de barítono. A música que a gente vai cantar agora fala sobre quando nos perdemos pelo caminho e perdemos o foco. Perdemos o foco em Deus, perdemos o foco na cruz, perdemos o foco em Jesus. Então, essa música, ela conta a história de um rapaz que ele se perdeu e ele fala assim: se eu puder ver a cruz, eu acharei o meu lar, acharei minha casa. Então, se você conhece essa música, é um pouquinho antiga, tá? Mas se você conhece, pode cantar conosco. Deus seja louvado. Certa tarde pela rua eu andava e encontrei um menino e chorava sem parar. Tão perdido estava, nem seu nome lembrava. Era tarde, começava a chover. Perguntei-lhe do lugar onde morava. De repente lembrou-se de uma igreja e uma cruz. Seu olhinho se abriu e o menino sorriu. Se eu puder ver a cruz, acharei o meu lar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Muito tempo se passou e eu me perdi. Me afastei do meu mestre, pela vida caí. Em angústia chorei quando a cruz avistei. E hoje eu sou de Jesus, pois encontrei sua cruz. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se estiver ao pé
não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar, meu doce lar. Amém. És a vida minha alma, ó Cristo, és a verdade, minha alma, é Jesus, meu Salvador. Cristo, 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 és a verdade, minha alma, é Jesus, meu Salvador. O meu ser está sedento de amar, de amar. O meu ser está sedento de amar a Ti, Senhor. Cristo, 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 és a verdade, minha alma, é Jesus, meu Salvador, Senhor. Amém. Agora sim, né? A gente ainda colocou mais uma música. Feliz sábado a todos. Acho que eu vou trocar de microfone, né? Melhor, né? Vou trocar. Então. Som. Eu vou testar de novo, hein? Feliz sábado? Feliz sábado. Muito bem. Que Jesus esteja com você, amém? Amém. Vocês já pararam para pensar por que a gente fala feliz sábado? De verdade, gente. Feliz. Feliz. Tá, né? Tô ridente aqui, né? E o sábado? O dia do Senhor, porque a gente guarda o... Que dia que a gente guarda? A gente não guarda domingo, a gente não guarda segunda-feira, nem sexta-feira, como os muçulmanos. A gente guarda o... A gente guarda o... Muito bem.
Por que a gente guarda o sábado? 2 motivos especiais. Quando Deus cria o mundo, Ele cria o mundo em quantos dias? 6 dias. E o que Ele faz no sábado? Ele descansa. Não porque Ele está cansado, porque Deus não se cansa. Mas sim para nos dar o exemplo. Sabendo que tudo que a gente poderia acontecer, tudo que poderia acontecer, o ser humano ele precisa de uma pausa. Então, o sábado ele celebra a criação. Outro motivo. Jesus morre em que dia da semana? Que dia? Sexta-feira. E ele ressuscita no? Qual o dia que ele parou para descansar? O sábado. Então, o sábado ele celebra a redenção. 2 coisas muito importantes que o inimigo ele tenta destruir. O sábado, a criação de Deus. Aliás, são 3 coisas. E a redenção. Então, mais uma vez, feliz sábado. Feliz sábado. Primeira coisa, tá? Antes de mais nada, antes da gente começar de fato a falar do tema que vocês viram ali, qual o tema? Selados. Eu quero que você pare de conversar com o amigo que está do lado. Não olhe o celular. Atenção, foco total. Olha para essa moça aqui de cabelo todo espivetado aqui, tá? Mas não sou eu que vou falar. Tá? A gente vai estudar um tema muito importante. Então, que o Espírito Santo ele atue na sua vida para que você preste atenção no sermão. Precisa beber água? Rapidinho volta. Precisa ir no banheiro? Eu sei que tem pessoas que têm algumas necessidades. Tomar uma medicação, coisa assim. Vai lá e volta. Mas não deixa, de fato, que o inimigo atrapalhe o seu entendimento. Porque quem vai falar aqui é muito importante. Extremamente importante para o tema, para os dias atuais que a gente está vivendo. Porque a gente está vivendo quais dias? Os últimos dias. Então, a gente vai falar sobre o selamento. É um tema muito, muito envolvente. Eu, particularmente, eu gosto muito de profecias. Muito mesmo. Pega para mim aqui as coisas, por favor. Que eu até esqueci. O celular pode deixar. Como eu falei, eu vou deixar o meu celular lá também, tá bom? Então, pode deixar aqui. Deixa aqui. Muito bem. Então, nós vamos começar já a falar sobre o tema, mas antes da gente, de fato, entrar nesse tema, vamos pensar, nós somos que denominação? Adventistas do quê? Do 7º dia. Nós não somos adventistas da reforma, não somos adventistas pentecostais, não somos assembleanos, nós somos o quê? Adventistas. Você tem convicção do que você é? Você tem? Amém? Amém ou não amém? Amém. Então, se você tem convicção, mesmo que você não é batizado, mas está aqui porque tem um propósito. Deus nunca esconde os propósitos. Se você não sabe o seu, oração, leitura da Bíblia. Porque se você é adventista ou se você está aqui, é porque Deus tem um propósito. Estou falando para ver se vocês estão prestando atenção, hein? Deixa eu ver. Jonas. Aí. Estão prestando atenção. Então, a gente tem um propósito. Nós somos o povo escolhido por Deus. Amém? Amém. Se você está aqui, você é escolhido por Deus. Você não nasceu do acaso. Você não nasceu porque foi um engano. Nos planos de Deus, os enganos não existem. Não existem. Deus sempre tem um propósito. Não importa a sua origem. Eu não conheço a sua história, eu não sei quem você é. Deus sabe quem você é. Mas eu sei que Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração. Oração sempre é bom, né? Então, vamos fazer uma oração. Querido Deus que está nos céus, Pai, estamos aqui na sua casa, agora para ouvir a sua palavra, escutar a sua voz. Que nada e nem ninguém possa nos atrapalhar. Que seu Santo Espírito atue em nosso coração para que nós possamos verdadeiramente nos entregar a Ti. E que a sua palavra fale conosco neste momento. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, deixa eu ver se eu acerto. Mexer isso aqui, né? Aponto para onde aqui? Para lá? Sim, vamos ver. Outro lado aqui? Deixa eu ver. Gente, essa tecnologia. Olha, não tenho nem... Tipo, nem... Eu fiz...
Não entendi, desculpa. Aqui embaixo? Peraí, então vamos lá, né? A gente vai trabalhar aí com a tecnologia também. Vamos lá, agora vai dar certo, né? Perfeito. Obrigada, viu? Selados. Vamos trabalhar primeiro com o conceito de selamento. Selado. O que é ser selado? Por que a gente está falando nesse tema? Ser selados. Nós somos o povo da Bíblia. Amém ou não amém? Se a gente não está, misericórdia. Mas nós somos conhecidos por ser o povo da Bíblia. E um dos temas que nós devemos contar é sobre selamento, ser selado. O que é ser selado? Em português, eu fui lá buscar o significado da palavra e tal, né? Ele tem muitos significados. Depende do contexto. Pode ser fechar, vedar ou lacrar. Então, se a gente pegar lá um pacotinho de arroz lá em casa, né? Sobrou um arroz ali, você vai o quê? Você vai selar. Então, isso é um tipo de selamento. Você vai guardar ali. Pode significar também aplicar um selo ou carimbo em algo como um documento para autenticar um objeto, né, ou proteger. Ele pode também significar fechar, concluir um assunto. Ou fazer um acordo em evento. Isso acontece muito na Bíblia. De verdade. A gente vai ver isso já já. Várias vezes, em várias formas, o selamento ele acontece dentro da Bíblia. Então, ele não está só lá nos últimos tempos, não. Está presente em várias histórias, a gente vai ver. Na Bíblia, o selamento pode se referir a vários conceitos, incluindo a marcação de propriedade. Já viu a história lá de Judá e Tamar? Lá? O que ele tinha lá que ela pegou? O selo dele. Ele pertencia a uma família. É uma proteção. É a união interna de famílias. É importante notar que a palavra selar, em diferentes contextos, pode ter significados distintos. A gente já viu alguns aqui, né? Vamos ver um exemplo? Olha isso aqui, um selo na Bíblia. A história da rainha Esther lá, que o rei ele assinou o decreto. Foi um tipo de selamento. Aquele decreto ele não poderia ser mudado. Então, você vê como que é um negócio muito importante esse negócio do selo, né? Por isso que a gente vai estudar sobre ele, tá bom? A gente vê na Bíblia quanto Deus se preocupa em cuidar do povo dele. Sim ou não? A gente pode ver várias histórias. Várias histórias. Deus sempre teve filhos que procuravam obedecer à sua vontade. Que sempre procuram clamar pelo seu nome. Eu não sei vocês, mas todo dia que eu olho a rede social, que jornal eu não vejo mais. Eu não vejo mais jornal. Você vai olhar, só tem assassinato, só tem sequestro aqui. Eu não vejo mais, gente. Não consigo ver mais. Não sei vocês. Então, para mim é bom. Mas, quando a gente vai olhar as redes sociais, não tem muita de coisa diferente, não. Não tem muita coisa. Então, Deus tem aquelas pessoas que clamam, que veem essas coisas tristes todos os dias e falam, volta logo, Pai. Pelo amor de Deus, volta logo. Esse é o clamor de muitos todos os dias. Todos os dias tem pessoas que estão sofrendo. Neste momento tem pessoas que estão passando fome. Tem pessoas que não têm onde dormir. E você acha que a realidade é tipo lá na África? Ah, não sei, muito longe de você? Engano seu. A gente estava vindo para cá, ali perto do Luzia. A gente viu até um rapaz levantou assim do nada, com um caixote assim na mão. Caixote não, uma caixa, né? De papelão. Levantou assim, a gente até tomou um susto. Então tem pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão clamando por Deus. Todos os dias. E nessa geração que a gente está vivendo, ainda é pior. A tendência é piorar cada vez mais. Cada vez mais. Então as pessoas elas rogam pelo livramento. Que nós sejamos essas pessoas. Que ao invés da gente pensar o que a gente pode adquirir aqui na terra, que é passageiro, a gente possa clamar que Jesus volte logo. E a gente seja essas pessoas. Por que esse assunto é tão importante? Por que a gente está falando sobre o selamento? Desde o início da história, existem 2 grupos de pessoas. 2 grupos. Não existe 3, não existe 5. São 2 grupos. Os que seguem a Deus e os que não seguem.
Qual parte que eu estou? Que grupo que eu estou? Eu estou no que sigo a Deus ou que sigo o meu próprio coração? Porque não existe essa de meio termo, não. São dois caminhos. Ou você está em um, ou você está em outro. E não é polarização, não. Para Deus existe meio, não. Ou é, ou você não é. Então a gente vai ver na Bíblia essa diferença, que Deus faz diferença entre esse grupo. O grupo que serve a Ele e que não segue a Ele. E quando chegar mais ainda no tempo do fim, esse processo vai ser mais intenso ainda. O universo vai ver quem segue a Deus e quem não segue. Vamos lá, primeira história da Bíblia. Se vocês quiserem abrir ou anotar esses textos, vai ser importante, tá bom? Gênesis 6 e 7. Primeira história de selamento na Bíblia. Anotem, eu não vou chegar a ler todos os versos não, porque são muitos versos. E a gente tem mais outras histórias na Bíblia para a gente revisar, tá bom? Gênesis 6 e 7. O que mais chama atenção aí, existe um personagem que se destaca e muito aqui, né? Qual é o personagem? Qual é o personagem? Noé. Noé, no contexto em que ele vivia, imagina, de todo mundo que existia, só existia 8 pessoas justas. 8 pessoas nessa época. A maldade estava tão grande, as coisas estavam tão terríveis na época de Noé, que Deus falou o quê? Eu vou destruir esse mundo com o dilúvio. Vou acabar com tudo. Imagina, coloca um pouquinho assim, 10% ali no lugar de Deus. Imagina você criar uma coisa ali, e essa coisa ela começa a desandar. Tá, vamos fazer assim, vamos pensar, vamos fazer um bolo. Imagina você está lá batendo o bolo, colocou todos os ingredientes certinho, e o bolo começa a desandar. Começa a solar, né? Você não fica insatisfeito? Ali. A comida salgou demais. Eita, e agora o que eu vou fazer? Deus se sentiu mais ou menos assim. Quando ele viu que todo mundo que ele criou estava tão coberto pela maldade, que ele falou, vou ter que destruir o mundo. Mas eu preciso encontrar alguém que dê continuidade. E quem ele encontra lá? Quem? Noé. O único justo. E Deus ele dá as instruções para Noé. Se vocês olharem aí os textos, leiam em casa com mais calma. Que Noé, ele faz tudo que Deus ordena. Ah, mas eu quero fazer assim. Não, eu ordenei fazer dessa forma, usar esse material. E aí Noé, ele prega para as pessoas. O dilúvio vai chegar. Naquela época, eles não conheciam chuva. Para a gente é comum chover. Mas naquela época, não. Imagina a gente falar assim, gente, vai chover meteoro aqui em Mogi. O que a pessoa vai falar? Cara, você está doido? Está doido, gente? Mas você recebeu as instruções que vai chover meteoro em Mogi. E aí o que você vai fazer? Você vai se proteger. Então, para Noé, era loucura o que ele falava. Loucura. E quantas pessoas acreditaram na mensagem dele? Ninguém. Mas a sua família acreditou. E como a gente estava falando antes aqui, sobre a família. Está vendo o importante que é salvar a sua família? Ore pela sua família. Proteja a sua família. Brinde a sua família, que o inimigo não está com brincadeira. A gente está achando que sim, às vezes, mas o inimigo ele não brinca em serviço. Então, Noé, ele consegue, pelo menos, salvar a sua família. E aí o texto fala ali, né, no verso 23 do capítulo 7, ó, todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão. As aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca. Então não é um tipo de selamento? Sim ou não? Você está dentro da arca, você não está protegido? Você não está vedado? Você não está guardado? Então não é um exemplo de selamento da história? Sim, com certeza é. O primeiro selamento da Bíblia, hein? Próximo. Gênesis 19. Para a gente dar continuidade. Tá? Guarda esses textos aí. Gênesis 19, nós vemos uma história ali, assim, na minha opinião, bem estranha. A Bíblia se fala assim, Deus é amor, Deus é lindo, né? As pessoas falam, Jesus é maravilhoso.
Só que tem um exemplo de justiça. Ali na história, conta que Ló, sobrinho de Abraão, ele morava em uma cidade totalmente pervertida. A história é horrível. Pensar bem, a história é horrível. Só que Deus, ele se importa em proteger Ló e sua família. Ele tira aquela família da cidade para proteger do juízo de Deus. E ali começa a chover fogo. Ó. Começa a chover fogo. As cidades ali totalmente destruídas pelo fogo. Acabou tudo. Deus não protegeu ou não protegeu Ló? Sim ou não? Sim. É um exemplo de selamento? Sim ou não? Sim. Ló é outra história, né? Ló, ele era justo ali. O único justo. Mais uma vez, a questão da família. Deus protegendo uma família. Então, blinde. Guarde a sua família. Próxima história. Os hebreus no Egito. Esta, para mim, é uma história fantástica. Durante 430 anos, não foram 2, não foram 3 anos, 430 anos, o povo de Israel no Egito cresceu, se multiplicou. E eles foram oprimidos. A gente estudou isso no trimestre passado, né? Na lição, sobre a história do Êxodo. E ali, até que chegou um momento, se vocês abrirem a Bíblia em Êxodo, capítulo 2, bem no finalzinho, eu até vou ler esse texto aqui com vocês, porque a gente falou lá no início que as pessoas clamam pela libertação. E não foi diferente com os hebreus ali, não. A opressão era tão grande, que eles também clamaram a Deus. Capítulo 2, amém? Verso 23. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Então, uma coisa que eu tiro nesse verso é: não pare de orar, não pare de clamar. Deus escuta o seu clamor. Aquele clamor que você tem no fundo do seu coração, Deus escuta o seu clamor. Demorou para eles? Demorou. 430 anos. É muito tempo. Mas Deus ouviu o clamor deles. Ele vai ouvir o seu clamor também. Ele vai ouvir. E ele vai agir. Então Deus, ele envia um homem que tinha vivido no meio ali da riqueza egípcia, que foi criado com o egípcio. Quem é esse homem? Moisés. Moisés, que tinha sido adotado pela filha de Faraó e tinha fugido. E ali Deus traz Moisés de volta. Não, volta para o Egito, que você tem uma missão importante. Vai lá e resgata o povo, vai lá e salva esse povo. Só que quando ele chega lá, é fácil para ele? Não, ele enfrenta um rei totalmente debochado, que ele fala assim: quem é Deus? Ele desdém de Deus. Quem é Deus? Quem é esse Deus aí que você está falando aí? Fala para ele que eu não vou deixar vocês ir embora, não. E aí o que Deus faz? Ele manda quantas pragas? 10 pragas. E cada uma é mais terrível que a outra para a cultura egípcia. Cada praga que eles tiveram ali era desafio a um Deus. Por exemplo, o rio Nilo para eles era um Deus. Aí Deus vai lá e coloca lá sangue no rio. As rãs eram um Deus para eles. Deuses estranhos, né, para a gente. Para a cultura deles, não. Mas para a gente é estranho. Então eles adoravam as rãs, eles adoravam as moscas, tudo. Tudo que vocês imaginaram aí era um tipo de adoração. E aí Deus faz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele separa o povo dele dos egípcios. Ele separa. É um tipo de selamento ou não? É um tipo de selamento. Está separando o seu povo. Todas as pragas. Mas tem uma coisa muito interessante na última praga. A praga dos primogênitos. Para você ser salvo dessa praga, não importa se você era egípcio ou era hebreu.
naquela época. Não importa. As 9 primeiras pragas, elas separaram os egípcios dos hebreus. Sim ou não? Separou. Mas na última praga, o que aconteceu? Eles tinham que agir. Eles tinham que fazer o que Deus pediu. E é assim com a gente também. A gente tem que, igual a história das crianças, a gente tem que obedecer. E para salvar os seus filhos da morte, eles tinham que fazer o quê? Pintar as portas com o sangue do cordeiro. A primeira Páscoa. Começa aí. E ali no verso 12 e 13, do capítulo 12, fala assim: naquela noite, que Deus marca o dia certinho, fala assim: a noite aqui, ó, tal que vai passar o anjo da morte. Eu executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Então não adianta, às vezes, só você falar: eu sou hebreu, eu ajo como hebreu. Se você não passa o sangue na sua porta. Se você não se proteger. Não adianta. Você tem que agir pela fé. Outra prova de um selamento, não é? Não está marcado, não está protegido? É um selamento. Próxima história, para a gente não perder tempo. Raabe. Olha a história dessa mulher. Josué. A gente pode até ir lá para Josué. Que agora é a próxima lição, né? Josué. Capítulo 2. Vamos falar rapidinho antes da gente ler o verso em si, né? O povo já tinha saído do Egito, já estava às portas de Canaã, já tinham passado o Jordão, e agora era só aguardar as instruções de Deus. Aliás, nesse contexto ainda não tinha passado o Jordão ainda não, mas estavam às portas ali da Terra Prometida. Então Josué ele manda 2 espiões para ir conhecer a primeira cidade, que era Jericó. Primeira cidade que eles tinham que destruir ali. E lá, eles encontram uma moça. Mas era qualquer moça? Não, era uma prostituta. Que muitas vezes a gente passa, olha, ai, que pena dela, né? Só que Raabe não era qualquer prostituta, era uma prostituta de luxo, vamos dizer assim. Ela conhecia os segredos da cidade. Então não era qualquer mulher. Não era qualquer mocinha assim, não. E, olha que estranho, uma prostituta ajudar inimigos do povo. Só que ela tem uma coisa. Ela acredita no poder de Deus ali. Ela acredita que ela vai ser resgatada. E olha que ela quase nunca ouviu falar de Deus. Ela quase nunca ouviu falar. Só que quando ela vê a oportunidade, ela agarra essa oportunidade. Vamos lá, verso 12 do capítulo 2 de Josué. E ela resgata aqueles homens ali, ela coloca-os na sua casa e ela faz eles jurar. Olha que interessante. Jurem pelo Senhor, assim como fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a minha vida, a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Então, ela agarra essa oportunidade. A nossa vida é pela vida de vocês, os homens lhes garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor der essa terra. Raabe, então, nos ajuda a descer pela janela com uma corda que morava e ela fazia parte do muro. Então, ela amarra uma corda aí na janela dela, para garantir que quando os hebreus chegassem ali em Jericó, eles não seriam destruídos. No capítulo 6 de Josué, que a gente não vai ler, aí conta essa história de toda a preparação que os hebreus fizeram para poder destruir a cidade. A única casa que foi poupada foi de Raabe. A casa de Raabe foi poupada. Então, tipo de selamento ou não? Sim. Um cordão vermelho. Olha o vermelho de novo aí, né? Olha o sangue de novo.
vai proteger a sua casa. Vai garantir que você seja protegida. E assim aconteceu. Raabe foi poupada da destruição. E uma das coisas mais interessantes, em Hebreus capítulo 11, ela aparece como uma heroína da fé. Sabe o que isso quer dizer? Deus não leva em conta o seu passado. Ele não leva em conta o que você fez. A partir do momento em que você o conhece de verdade, e que você se entrega a Ele, a sua vida muda. Você se torna um herói da fé. Próxima história, para a gente terminar as histórias. Tem várias, mas eu só quis pincelar algumas, né? Ezequiel. Vamos lá em Ezequiel, capítulo 9. Está vendo que a gente está abrindo bastante a Bíblia, né? Estamos abrindo muito a Bíblia. E é isso que a gente faz, um povo que estuda a Bíblia. A gente vai abrir a Bíblia. A gente vai estudar, a gente vai analisar os contextos. Ezequiel, capítulo 9. Agora o contexto é outro. Ezequiel é um profeta que viveu ali nos últimos tempos, ali onde os judeus ainda restavam. As tribos do norte já tinham sido destruídas, já tinham sido varridas ali. Só tinha sobrado Judá. O povo vai se esquecendo de Deus, o povo vai vivendo a sua vida, e aí acabam se entregando ao que não serve, ao que não presta. E aí, como último recurso, Deus, Ele envia profetas. Ele mostra a palavra. Pessoal, presta atenção no que vocês estão fazendo. Não anda por esse caminho. Anda pelo caminho certo. E aí, antes da destruição, aí aparece Ezequiel. Ezequiel, capítulo 9. Que Ezequiel ele tem uma visão ali do templo de Deus. Os sacerdotes se corrompendo, o povo se corrompendo. E aqui, ó, verso 5, tá? Ezequiel, escutando ali a visão, ele vê um anjo, né? Que está pronto para matar aqueles que não seguem Deus. E aí ele escuta, né? Ele diz aos outros: sigam por toda a cidade, matem sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes, moças, mulheres e crianças, mas não toquem ninguém que tenha um sinal. Comecem pelo meu santuário. Aí eles começam a selar primeiro essas pessoas que seguem a Deus. Os que não seguem, eles vão matando, sem dó. É criança? É idoso? Vai matando. Não tem a marca? Você não vai sobreviver. É um tipo de isolamento, sim ou não? Mais uma vez, Deus protege os seus. A gente vê isso na Bíblia. Tem que confiar, tem que obedecer e confiar. Esses versos de Efésios, que a gente não vai ler, fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, o pessoal lá fora, eles não estão muito errados em falar assim: o selo de Deus é o Espírito Santo. Não estão errados. Porque se eu não tenho um Espírito Santo, o que eu faço com a minha vida? Tudo que não presta. Nada, exatamente. Não faz nada que Deus pede, nada. Então, nós vamos ser selados com o Espírito Santo. O propósito é garantir que os que pertencem a Deus são preservados até o dia da redenção. Até Jesus voltar, nós vamos ser protegidos. A presença do Espírito Santo garante a salvação. É eu aceitar a Jesus, é eu falar: Senhor, estou aqui. Eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim. Que a morte de Jesus também, ela nos salva da perdição. A gente é selado para a eternidade. Amém, né? Amém ou não amém? Estamos selados? Será sim ou não? Antes da volta de Cristo, que é os momentos que a gente está vivendo. Apocalipse capítulo 7. E esse é um dos últimos textos que a gente vai ler. O último livro da Bíblia, Apocalipse 7. E essa imagem ela vai descrever o que a gente vai ver em Apocalipse 7.
como a gente pode ver, são anjos. E eles estão, cada um segurando as mãos um do outro ali, como se estivessem segurando alguma coisa. Estão segurando alguma coisa. Vamos lá, Apocalipse 7. Depois vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. A terra que tem canto? Não, a terra é o quê? Ela é redonda, esférica. Esfera tem canto? Não, mas vamos entender que os anjos estão segurando as direções, certo? Então, estão segurando as direções, norte, sul, leste e oeste. Eles estão retendo os 4 ventos. Ventos? O que são ventos? Por que eles estão segurando os ventos? Jeremias 51 fala que os ventos são destruições, guerras, tudo de ruim que vem por aí. Então, os anjos estão segurando as destruições, o que vai vir de pior, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Eles estão segurando as destruições, ó, estão lá, estão segurando. Então, eu vi outro anjo subindo do Oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos que havia sido dado poder para danificar a terra e o mar. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos nas testas dos servos do nosso Deus. Então, a gente está vivendo um tempo em que os anjos estão, ó, estão segurando. Em que vai vir de pior. Está ruim agora? Vai piorar. Essa é a notícia que eu tenho para te dar, por hora. Está ruim? Tá. Mas vai piorar. E muito. Vai piorar. Não tem notícia boa, não. Quer dizer, até tenho, né? Depois disso, Jesus volta, né? Amém. Mas antes de melhorar 100%, vai piorar e muito. Mas tem uma observação. Olha que interessante. Quem tiver o selo do Deus vivo, ele não vai ser atingido. Não vai ser atingido pelas pragas, assim, né? Apocalipse 16 vai narrando as pragas que vão acontecendo. Tudo que vai acontecendo. Mas ela não vai atingir aqueles que seguem a Deus. Aqueles que têm o selo do Deus vivo em você. Se você tem um selo do Deus vivo, e eu digo amém, essas pragas, essas destruições não vão te atingir. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, isso não será atingido. Diz o Salmo, né? A gente confia nesse Salmo. Que muitas vezes as pessoas colocam lá na estante, achando que aquilo vai te proteger. Mas o que protege não é isso. O que te protege é o selo do Deus vivo. É ter Jesus no seu coração. Então a pergunta é, estou falando de selamento, tal, acontece na história, o que eu preciso fazer então para ter esse selo? Aí eu pergunto para vocês, qual é o selo de Deus na Bíblia? O Espírito Santo é um dos selos. Qual é o outro selo? O sábado. Te protege. Alguém já viu o livro Viagem Sobrenatural? Alguém já leu? Eu tive que ler 2 vezes seguidas, porque eu não estava acreditando no que eu estava lendo. Eu falei, gente, mas que história é essa? Ali conta a história de um ex-satanista que ele estava realmente começando a entrar naquele mundo. E um do mestre lá falou para ele que o mestre deles lá, né? Misericórdia, né? O mestre deles lá, ele vai atingir todo mundo. E o único povo que ele não vai conseguir atingir são o povo adventista. Interessante, né? Ué. Mas por quê? Porque eles guardam sábado. Isso os protege. Isso os protege de tudo que vai vir. Mas não adianta só guardar o sábado. É importante guardar o sábado? Claro que é importante. Está na lei. Não é sábado, não é domingo. Não é domingo, não é sexta-feira. Deus pediu que dia? Sábado. Isso vai ser uma prova que vai nos diferenciar das outras pessoas. Isso não é porque eu sou adventista, que eu guardo os 10 mandamentos e tal. Essa é uma mensagem que a gente tem que levar para o mundo. Mas não adianta só guardar o sábado se eu não fizer isso aqui. Olha só o que Ellen White fala sobre. Né? Para quem não conhece Ellen White, tá, que muitas pessoas estão falando, o pessoal é uma seita, né? Tá surgindo um movimento. Gente do céu, um movimento que o pessoal fala assim, você é adventista, né? Então vocês são uma seita. Aí eu fico perguntando, seita por quê?
um movimento que maltrata as pessoas, que esconde coisas. Não. Porque nós somos diferentes dos demais. E ser diferente é bom. Ser diferente é legal. Sabe por quê? A gente fica falando, o pessoal está junto. Não, a gente se destaca. A gente é uma luz no meio desse mundo escuro. Somos luz no meio dessas trevas. Então, por isso que a gente incomoda tanto. A gente incomoda as pessoas. Mas é legal ser diferente. Não estar junto com os demais ali. Mas não adianta se. Vamos ver o que a nossa profetisa fala, né? Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediar os defeitos de caráter, purificar de toda contaminação o templo da alma. Então, adianta só guardar o sábado? Não. Eu tenho que remediar os meus defeitos. E, verdade, nossos defeitos são muitos. Muitos. Próximo item. Agora é o tempo de prepararmos. Que tempo que a gente tem que se preparar? Agora. Agora. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de uma mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Olha só, que pesado que ela fala. Pesado, né? Todos que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Pesquisai as Escrituras por vós mesmos, para que possais compreender a terrível solenidade do tempo presente. Então, a mudança não é daqui a, 5 anos, 10 anos. A mudança é agora. Quer ir para o céu? Amém? Então, muda agora. Não tem. A gente viu que existem 2 grupos. Os que seguem a Deus, os que seguem o próprio coração. E é difícil você estar num grupo que segue a Deus. Mas a gente tem que pedir todos os dias o Espírito Santo. Para poder ser selado. Todos esses textos estão em testemunhos seletos, né? Logo que o povo de Deus estiver selado na fronteira, e não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados, logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na verdade, na realidade, já começou. Isso Ellen White escreveu em 1800 e bolinha. A gente não fala na sacudidura, que vai ter um tempo em que a fé de muitos crentes vai ser sacudida e muitos nossos vão abandonar as nossas fileiras. A gente não fala isso? Ela já começou. Não é para frente, não. É agora. A sacudidura é agora. Estou selado ou não? Vou ser sacudido ou não? Lembre-se. As pessoas que sairão daqui, que não sejamos nenhum de nós, né? Elas vão ser as piores perseguidoras, porque já nos conhecem. Elas conhecem as nossas doutrinas. Elas conhecem que nós pregamos a Bíblia. A gente vai resistir até o final ou não? Vamos continuar firmes, sim ou não? Amém. Romanos 13, último texto. Olha que Paulo escreveu isso lá atrás, hein? Lá em 60, antes de 60 depois de Cristo. Já passou quase 2000 anos que ele escreveu isso. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Tá com sono? Acorda. A parábola das 10 virgens fala que o noivo vai devorar. E o que aconteceu com as virgens? Elas dormem. Então Paulo ele alerta: despertem do sono, acordem, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamos da armadura da luz. O tempo da salvação é hoje, é neste momento. O selo de Deus, por mais que os ventos ainda estão sendo seguros ali, os ventos terríveis que vão chegar, é agora que a gente precisa despertar. Porque se a gente falar, não, quando chegar o decreto dominical,
As pragas. Aí eu vou lá e vou me converter, porque eu já sei que Jesus está voltando. Você acha que vai resistir? Não vai, gente. Não engano. Não vai, exato. Vou tentar a sorte, né? Vou tentar a sorte. Vou deixar a vida me levar. Não vai. Você não vai resistir. Imagina você, no meio de um pessoal, você ser lixado, às vezes agredido. Por você falar, os 10 mandamentos ainda são válidos. O dia de guarda é o sábado, não é o domingo. Imagina você falar isso, o povo falar, você é doido? Não, Jesus aboliu a lei. Isso é coisa de Velho Testamento. Você tem segurança para falar do que você acredita? Você tem segurança para falar da doutrina que você defende? Para você falar, eu sou adventista do 7º dia, por isso, isso, por esses motivos. Você tem segurança? Hoje, agora? Aí você pergunta, como é que você vai ser selado? Não vai. A gente passa muito tempo vendo times de futebol brigando, porque eu sou São Paulino, você é corintiano, então meu time é melhor que o seu. Então, ó, tá vendo? A gente vai brigar agora. Entendeu? Às vezes são brigas bestas. Desculpa a palavra. Eu vou ficar brigando porque meu candidato ele é melhor do que o seu, porque o meu é honesto. O seu roubou lá não sei quantas vezes. A gente vai ficar perdendo tempo fazendo isso? Você ficar perdendo tempo em, não, eu vou trabalhar para comprar o melhor carro que eu puder. É errado? Não, não é errado. Mas o tempo que você gasta vendo o seu celular, já parou de olhar o tempo de uso do seu celular? Por dia? A desculpa é, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de me salvar. Não vai calhar. Se você não tiver firmado, não vai calhar. Você não vai ser selado. O vento vai te levar. As pragas vão cair se você é atingido. Ficam perdendo tempo com bobagem. Com o cabelo mais bonito, com a roupa da moda. Você perde tempo, a gente perde tempo com coisas, às vezes, muito irrelevantes. Como falar, eu sou o ancião da igreja. Meu cargo é melhor do que o seu. Isso vai te salvar? Não vai. Não vai salvar. Porque eu faço mais isso, porque eu dou mais oferta na igreja. Isso não vai salvar você. Sem te dizer. É importante? Essas coisas, sim. Mas isso não vai te salvar. Caso venham os ventos. Caso chegue o tempo do selamento. Vai salvar se você achar que você é melhor que o outro? Só por aquilo que você é? Eu estudei muito, eu fiz isso, aconteceu aquilo. Isso não vai salvar você. Se você não estiver firmado na palavra. A gente fala muito no tempo da graça. E ela está se esgotando. Jesus precisa voltar. E não é porque eu quero que ele volte. É porque ele precisa. De fato, ele vai ficar esperando todo mundo se arrepender? Ele quer que todos se salvem. Ele quer. Mas nem todos vão aceitar. Infelizmente. Ele precisa dar o fim ao pecado. Precisa parar com que eu chore pela perda de meu ente querido. Ele precisa acabar com tanta gente que sofre com doenças. Precisa acabar com pessoas que fazem o mal para a gente. Que só tomam o que é nosso e a gente não pode fazer nada. Estamos aprisionados a um sistema do pecado. A gente precisa se livrar disso. O fim do tempo está se acabando. Vou chamar um quarteto, o restante dos meninos, para cantar a última música. E ela fala sobre isso. A última música antes da escola sabatina, né? Ela fala isso. Hoje é o tempo. Eu não tenho outro momento. Eu não tenho outra hora. Se eu quero ser selado, o momento é agora. Vamos parar de falar não para Jesus. Pelo amor de Deus, para de falar não para Jesus. Ele morreu por você. Ele quer te salvar. Ele quer voltar para te levar para o céu. E parar de viver nesse mundo que só faz a gente sofrer demais. Aqui nada vale a pena. Você pode trabalhar para comprar a melhor coisa que você quiser. Ter a melhor casa que você tiver que ter. Mas isso não vai adiantar. Porque tudo isso passa.
tudo isso acaba. E o apelo que eu tenho hoje para você, que meu tempo já se esgotou, é que hoje seja o tempo para você pensar. Deus tem pressa em voltar. E Ele quer que todos nós sejamos selados com Ele. Então, se você aceita realmente ser selado por Jesus, receber o Espírito Santo na sua vida, ter convicção daquilo que você acredita de verdade, se você tem essa convicção, você possa vir à frente, se levantar, qualquer manifestação. A gente precisa de homens e mulheres que não tenham medo de falar da verdade, que não tenham medo de esconder aquilo que acreditam. Então, essa questão do levantar-se, não é levantar porque eu estou falando um monte de coisa, não. É porque eu aceito, de fato, que o selo de Deus esteja sobre mim. Que você aceite, de fato, o Espírito Santo na sua vida. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado é preciso orar, com fervor suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de se apaixonar por preceitos sagrados, pelas coisas do céu, para ser purificado pelo sangue da cruz e a esperança então proclamar. Com poder que ninguém jamais viu, nós seremos canais para pregar salvação. Viveremos da graça para a glória de Deus, e a seara então surgirá. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do
azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tardar. Amém? Deus fica muito, muito feliz quando a gente aceita tomar uma decisão ao lado dele. Que nós possamos manter esse mesmo posicionamento até Jesus voltar. Oremos. Querido Deus que está nos céus, queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor esteve aqui com a gente, falando com a gente. Apesar de tantas tribulações e tantas batalhas que nós enfrentamos todos os dias, estamos aqui para dizer ao Senhor que aceitamos ter o seu selo em nossa mente e em nosso coração. Não porque somos melhores que as outras pessoas, mas porque nós acreditamos que a salvação é pelos méritos de Jesus Cristo. E com Ele, a gente quer ser salvo. Por Ele, a gente quer espalhar essa mensagem também para outras pessoas. Que nós possamos permitir que esse selo, seja ele cravado em nossa mente, nosso coração agora, pelo resto da nossa vida. A gente não sabe quanto tempo a gente vai viver aqui. A gente não sabe nem se vai viver os nossos olhos antes da gente morrer ou não. A gente não sabe se a gente vai morrer antes do Senhor voltar. Mas se isso acontecer, que nós continuemos selados até o dia da nossa morte. E se não acontecer, que nós continuemos selados até o Senhor voltar. Que nós possamos dizer, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos e Ele nos salvará. Nós pedimos que o Senhor continue conosco através da nossa vida e com essa programação. Em nome de Jesus, amém. Tenham um bom sábado e vamos continuar a programação. Já fiz bagunça e já cumprimentei vocês. Olha quantos para me ajudar. Já cheguei fazendo bagunça, gente. Obrigada, meninos. É porque eu vi esse microfone aqui desligado. Fui pegar o outro. Muito bom sábado. Sabia que isso foi tudo combinado? Só que não. Eu gostaria de falar para vocês que nós estamos iniciando um novo trimestre. E esse trimestre